Na semana passada eu falei um pouquinho sobre os efeitos do alcoolismo na visão. E esses efeitos eles podem ser graves e até mesmo irreversíveis. E eu falei para você que hoje eu ia contar uma história que eu vivi há bastante tempo atrás. Uma história bem difícil e que me marcou muito na época. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. O que eu vou te contar hoje aconteceu, eu estava ainda na faculdade de medicina. Devia ser mais ou menos o ano de 98 ou 99. Mais ou menos. Eu fiz estágio durante uns 2 anos no hospital de urgência aqui em Belo Horizonte. É um hospital grande, um hospital de referência. E eu ficava acompanhando o setor de urgência lá desse hospital. Claro que eu não podia fazer de tudo, porque eu era acadêmico na época, eu não era médico ainda. Mas eu ajudava em muita coisa. Eu dava plantão lá na terça-noite e no sábado, sendo que no sábado eu alternava. Um sábado era de dia e no outro sábado era de noite. E essa história aconteceu num sábado de madrugada e foi mais ou menos assim. A pessoa chegou porque estava com uma ferida no tornozelo. E essa ferida ela estava infeccionada, tinha larva de mosca desenvolvendo dentro dessa ferida. E não era uma larva ou outra não, para quem já viu isso, estava infestado de larva de mosca. E para quem não sabe, essas larvas elas vão comendo a carne da pessoa mesmo. É uma situação muito difícil de ser vista, mesmo para quem é da área. E não é só pelo aspecto da situação não, que é terrível, mas é mais, é pelo que aquilo representa. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Bom, esse paciente, ele era morador de rua e quem trouxe pra gente naquele dia foi a assistente social. E olha, eu quero fazer um parêntese aqui. Assistente social, uma profissão belíssima, muito difícil. Lidar com as mais diversas situações que um ser humano pode estar envolvido. Tem que ter um coração gigante. E tem que ter também um equilíbrio maior ainda. Então, para quem é assistente social, tem o meu mais profundo respeito. Claro que toda profissão é igualmente importante, mas precisa ter vocação. Fecha o parêntese. Quando a assistente social trouxe o paciente para a gente, ela explicou a situação e ela me falou que eles já tinham tirado esse paciente várias vezes da rua. Eles levavam ele para o abrigo, mas ele acabava retornando para a rua. E ela pediu para que a gente olhasse o pé dele. E pediu também para que a gente olhasse a cabeça dele, porque ele estava com muito piolho. Olha, não era um piolho, eu nunca vi tanto piolho na minha vida. Ele tinha um cabelo grande, o cabelo estava bem grande e estava infestado de piolho. A gente chama de pediculose, é uma doença parasitária. E esses animais eles sugam, o piolho suga o sangue da pessoa, literalmente. Eles sugam o sangue, ou seja, ele estava com larva de mosca no pé, ali naquela região do tornozelo, e com a cabeça infestada de piolho. O que a gente fez? A gente cortou o cabelo dele, claro que com consentimento dele, e a gente explicou toda a situação para ele, a gente fez tudo certinho. E aí eu coloquei no chão pano em volta da cadeira dele, onde ele estava, e esses panos eles estavam embebidos de álcool. E à medida que esses piolhos iam caindo, eles iam morrendo. Olha, estava infestado de piolho. A gente fez isso e aí com o cabelo já bem curtinho, a gente pediu para que ele fosse tomar um banho. Ele estava muito sujo e lá nesse hospital tinha um local só para isso, para poder tomar o banho, para o paciente tomar banho. Ele voltou bem mais limpo e a gente foi cuidar do pé dele. E nessa hora ele falou assim para mim: doutor, aquele produto que está ali chama desgermante. Eu olhei para ele com cara de assustado, querendo entender o porquê que ele sabia o nome daquela substância, daquele produto. E ele falou assim para mim: posso te contar a minha história? Eu falei, claro, pode contar. E enquanto eu fui fazendo todo o procedimento de limpeza daquela ferida, ele foi me contando. E ele falou assim: doutor, o que eu tenho chama doença da solidão. E ele foi me contando a história. Ele falou assim: eu comecei a beber e eu fui aumentando a quantidade. E no começo era só cerveja. E depois eu comecei a tomar cerveja, pinga, de tudo. E cada dia que passava, eu bebia cada vez mais. Um belo dia, a minha esposa pediu para que eu me internasse. Eu comecei a ficar agressivo dentro de casa. Eu trabalhava numa farmácia, eu era farmacêutico. Eu fiz faculdade de farmácia. Eu tinha um emprego muito bom. E a minha vida era muito boa, a vida feliz com a minha família. E tudo começou por causa de um período difícil que eu tive. E aí eu comecei a beber. Até um dia que eu resolvi sair de casa e não voltar nunca mais. Eu estava fazendo todo mundo sofrer, então eu resolvi acabar com tudo. Nesse momento, eu parei até de fazer a limpeza que eu estava fazendo. Eu comecei a dar atenção para ele, a atenção que ele precisava. Eu falei assim: sair de casa é a pior escolha que você pode fazer.
volta para sua casa, volta para sua família. Aí ele falou, ah doutor, não tem mais jeito, tem mais de 5 anos que eu moro na rua e de vez em quando eu passo em frente à minha casa. Eu vejo eles, mas eles nem me reconhecem mais. E hoje eu tenho vergonha de voltar para casa. E por isso que eu falei no começo, doutor, chama doença da solidão. Olha, nesse dia eu falei muito com esse paciente, falei tudo aquilo que eu achava que estava ao meu alcance. Eu acabei conversando muito com ele sobre esse assunto. E aí eu deixei um curativo bem limpo no pé dele e ele foi embora. E olha, eu acho que eu fiz tudo que estava ao meu alcance naquele dia. Eu fiz, a assistente social também fez. A gente fez tanto a parte médica quanto a parte de tentar passar para ele uma orientação, uma mensagem, uma esperança. Tentar recuperar aquele ser humano. E essa história inteira começou porque ele reconheceu um dos medicamentos que a gente estava usando para poder tratar a ferida dele. E essa história me marcou muito, me marcou tanto que isso aconteceu há mais de 20 anos e eu não esqueço disso nunca. Eu espero de verdade, espero muito que ele tenha parado de beber, que ele tenha tido coragem de voltar para casa. Enfim, e mais uma vez, a gente sabe que ninguém muda ninguém, mas a gente pode torcer para que essa pessoa tenha tido uma melhora na vida. Eu espero do fundo do meu coração, olha, eu espero de verdade que ele tenha saído daquela situação e tenha realmente melhorado de vida. E é isso. Eu vou deixar aqui meu Instagram para quem precisar e mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.